Oi, eu sou Fernanda, brasileira e estudante universitária aqui em Portugal e vou trazer hoje para vocês as minhas historinhas de como foi que eu descobri algumas expressões e gírias aqui. A Fernanda conta, eu conto. Vamos de lá. Primeira palavra, gira. Gira nada mais é do que bonito, lindo, a sua saia é muito gira, nossa, aquela pessoa é muito gira, o seu carro é muito giro, sempre levando para esse significado bonito e lindo. Antes de eu chegar aqui, eu já sabia o significado da palavra, eu já tinha ouvido falar. Mesmo assim, quando a pessoa falou pela primeira vez, eu ainda tive que processar por uns 3 segundos, porém agora já me adequei, já tô usando. Pra cá é giro, gira, giro, giro, tô usando. Segunda palavra, fish, que significa legal. Então, quando você vai usar legal aqui, legal ali, você só troca a palavra por fish, que é o que se usa aqui. Agora eu vou falar pra vocês a terceira, que é uma expressão que eu passei um pouquinho de vergonha. Não a pessoa viu passando vergonha, mas que ela já entendeu que eu não entendi a palavra, mas só segui o ritmo. E eu, quando cheguei em casa, foi que eu fui procurar o significado da palavra. Aí eu descobri e consegui entender o contexto. A mulher tava falando comigo e ela tava falando sobre uma amiga dela, que inclusive foi que entregou um gato de rua para ela cuidar e tudo mais. E teve um momento que ela falou que a pessoa, né, essa amiga, ela esticou o pernil, certo? De uma forma assim descontraída, falando comigo sobre a história. E eu, gente, eu tava assim, sim, 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 sabe? Sorrindo, ouvindo ela falar, sabe? E eu rindo. Gente, eu mal sabia o significado. Gente, sabe o que significa? Significa que a pessoa foi de arrasta, entendeu? E eu rindo. Eu nunca imaginei, eu nunca tinha ouvido, juro pra vocês, nunca tinha ouvido essa expressão. Então, a pessoa falando e eu, né, com aquele sorriso no rosto, concordando e sim e tudo mais. E significa que a pessoa foi de arrasta, sabe? Aí na hora que eu cheguei em casa foi que eu fui pesquisar, que eu fui saber o significado. Eu fiquei, gente, ela tava falando sobre a morte de uma pessoa e eu tava rindo, sem saber a expressão. Enfim, foi dessa forma que eu descobri, agora eu já sei. A quarta palavrinha é autoclismo. Foi uma historinha também, porém normal, nada de espanto. Tava cá, eu cheguei e ela falou pra mim, olha, quando você for usar a sanita, essa palavra eu já assimilei com sanitário, então ok. Quando você for usar a sanita, você tem cuidado ao usar o autoclismo, porque às vezes ele engata e fica passando água. Eu ok. Só que na minha cabeça eu tava, beleza, eu vou usar a sanita. E o que é autoclismo? E ela falou, não é porque o autoclismo não sei o que, tá um pouco com mau contato, mas amanhã eu já chamei uma pessoa pra vir aqui. E eu, não, tranquilo, tranquilo. E na minha cabeça, o que é autoclismo? Na minha cabeça parece uma coisa de bicicleta, mas ok. Ela terminou a frase e eu fui pesquisar e significa a descarga do vaso sanitário. Só. Mas agora eu já sei que autoclismo é a descarga. Duas palavrinhas que no caso é o comboio e o autocarro. Essas duas palavrinhas, até pouco momento atrás eu confundia um pouquinho, porque dava um bolo na minha cabeça, mas eu já tô começando a me acostumar. Que o comboio é o metrô trem, e o autocarro é o ônibus. Se você falar, o ônibus, eles vão entender. Mas aqui geralmente se fala comboio e autocarro. A palavrinha é bicha, que significa fila. Só que eu também não assimilei na mesma hora que ela falou. Foi no mesmo dia que a gente estava no supermercado que eu comprei os pensos. Tinha uma fila que estava um pouco desorganizada e tinha outra. Então eu perguntei pra ela onde é que eu deveria aguardar para poder passar as compras. E ela falou, olha, você aguarda naquela bicha. Aí eu olhei pra ela e falei, naquela bicha? Ela falou, sim, naquela bicha ali. Aí eu falei, não, eu não assimilei na mesma hora. Só que depois eu meio que lembrei das expressões que geralmente se faz meme. E eu falei, é a fila. Aí era naquela outra fila, porque
porque tinha duas filas. Tinha uma que estava bem desorganizada, mas era para outra coisa, e tinha a fila que era para passar as compras. Então a intenção era para eu esperar naquela outra fila. E foi assim que eu descobri também essa palavrinha. Acho que descobri não, eu comecei a associar ela mais rápido. Porque como eu falei pra vocês, eu já tinha visto essa palavra, né, que bicha significava fila, passando naqueles memes, e eu não descobri naquele momento, eu já sabia. Então eu comecei a assimilar mais rápido, é isso. A outra palavra é propina. Essa palavra eu não descobri aqui. Eu descobri no Brasil, ainda fazendo a minha matrícula, pagando, que apareceu lá. Você tem que pagar a propina. Só que a gente no Brasil associa propina a outra coisa. Eu falei, eu tenho que pagar propina? Só que aí eu fui pesquisar e propina significa mensalidade de escola, de faculdade. Enfim, a palavra propina significa mensalidade. Assim também como licenciatura no Brasil significa você estar licenciado para dar aula, certo? Aqui licenciatura é referente à graduação. Então você vai fazer licenciatura em engenharia, é graduação em engenharia. Eu até esqueci já a ordem de 1, 2, 3, 4. Quinta expressão eu esqueci, mas a outra palavrinha é pensos. Essa palavrinha significa absorvente. Eu estava chegando perto do meu período, fui ao mercado, foi eu e a senhorita que mora comigo, estava lá fazendo as compras e eu perguntei para ela, a senhora sabe onde é que é a seção que fica os absorventes? Ela virou para mim e falou assim, absorvente? Eu falei, sim, absorvente. Aí ela falou, mas o que é isso? O que é isso? Pra gente procurar. Aí eu falei, não sei, é absorvente, de absorver. Aí ela, não sei. Aí eu tive que pesquisar pra eu entender que aqui se chama pensos. Aí eu falei pra ela, ah tá, eu pesquisei aqui, se chama pensos. Aí, ok, a gente foi, comprou pensos e foi dessa forma que eu descobri como é que se chama aqui. A última palavra é pequeno almoço. Eu acordei e a senhorita estava saindo já pro trabalho e ela falou pra mim, olha, eu deixei pra te fazer teu pequeno almoço, deixei pão, deixei manteiga, tem um pouquinho de uma pasta que tem ervas e alho, que é muito boa, dentro da geladeira. Ela falou, também deixou pra mim comer, pra fazer o pequeno almoço. Só que eu virei pra ela e falei, eu acho que eu vou realmente só almoçar depois e eu tomo café da manhã agora. Gente, pequeno almoço é café da manhã. Ela ficou me olhando assim, ela falou, não, significa café da manhã. Aí eu falei, entendi. Eu fiquei me questionando, gente, por que eu faria um pequeno almoço 7h30 da manhã? Né? Porque eu acordei às 7, aí eu fui tomar banho, fui tudo mais, e quando eu saí já era mais 7h30, que ela estava saindo pro trabalho. E ela falou pequeno almoço, eu falei, gente, não vou fazer um pequeno almoço 7h30 da manhã, porque a gente não é de se espantar que, mesmo sendo o mesmo idioma, tem inúmeras expressões e gírias muito diferentes, que acaba que a gente não consegue pegar assim no ar. E pelo menos eu tive que pesquisar algumas e passei um certo tipo de vergonha com algumas delas. Ok, essas foram as palavrinhas e historinhas por trás delas, de como eu descobri. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você tiver alguma dúvida e pergunta, pode deixar aqui nos comentários. E um beijo! Até a próxima!